Fala galera, beleza? Carlos Pádua com vocês aí. Vamos lá então, mais um vídeo, dia 23 de outubro de 2024. E eu vou falar nesse vídeo aqui os principais erros e motivos que não deixam os traders terem lucros consistentes. Ou seja, eles não deixam vocês, a galera que não tá bem ainda, né? Não tem consistência, não tem lucro consistente, não deixam esses traders viverem do mercado. É o seguinte, galera. Então aqui eu fiz uma listinha. Ó. Pode observar o seguinte: se você está tomando pau do mercado, seja qual for o mercado que você estiver operando, tá? Mas a gente aqui nesse canal agora fala de Forex, né? Os outros temas eu vou separar nos outros canais, como eu já expliquei no outro vídeo. Então, se você, claro que dentro do Forex você pode estar operando ouro, você pode estar operando o índice, os ativos que tem dentro do Forex, não tem problema, beleza? Mas o seguinte, vocês podem ter certeza, façam uma reflexão, tá? Deem uma olhada nesse vídeo e façam uma reflexão nos trades de vocês, na vida de vocês aí, nas operações, vocês vão ver que vocês vão encontrar um erro desses ou vários erros desses aqui, ou todos eles, que é o seguinte. A maioria, e não é só iniciante, tá? Mesmo uma pessoa que já tem vários anos de mercado, mas não consegue estabilizar. Eu mesmo, durante muitos anos, mesmo com vários anos, eu ainda cometi alguns erros desse aqui. Então, mesmo alguém que já tem muitos anos, às vezes comete algum erro desse aqui. Faz parte, é do ser humano. Em 2022, eu tomei um prejuízo gigantesco com um dos erros desse aqui, de operar contra a tendência. Claro que tinha um motivo, tinha uma visão. Eu estava com trade no time longo, né, no gráfico diário, semanal, e era no meio da pandemia, e tinha um padrão no SDJPY que ele respeitava muito um preço teto. E aí ele estava naquele preço teto, e aí eu estava vendido, ele rompeu, entendeu? E aí eu não estopei, era uma conta grande, e eu fui... E aí vem o problema, porque começou a ir contra mim, a tendência era de alta, eu estava tentando pegar a reversão dela, tá? Isso eu já com tantos anos de mercado, né? E eu estava fora do Brasil, lógico, tinha acabado de mudar para fora, tinha mudado para Portugal de novo, pela terceira vez, então eu estava me adaptando ali, estava com a cabeça meio... passando uma série de coisas, né? Readaptação fora do Brasil e tal, com família, né? Com filhos e tudo, então você fica emocionalmente um pouco afetado ali, entendeu? Até você se ajeitar, né? E aí tudo ajudou. E aí estava no meio da pandemia. Eu tive também outros problemas na pandemia. Eu tinha clientes grandes que eu gerenciava. Clientes de 500 mil, de 1 milhão em Bolsa Brasileira, não era em Forex, tá? E aí esses clientes na pandemia saíram. Vários clientes ao mesmo tempo. Então eu tinha um valor que eu operava, milhões ali, somando os clientes. E me dava uma renda de comissão, né, em cima do lucro muito boa. E aí eu tinha baixado aquilo ali, porque tinham saído vários clientes, então eu estava meio chateado, meio aborrecido com tudo isso aí, entendeu? Nós estamos falando de uma grana muito alta de comissões, né, que me dava ali. E, então muitas coisas, sabe? E aí me atrapalhou no meio da pandemia. E aí, claro que o que aconteceu é que quando acontece uma coisa muito grave no mundo, diferente de tudo, como era a pandemia, tudo se desregula. Então aquele preço topo, teto, que eu achava que era um teto, ele rompeu o teto e ele não voltou. Eu achei que ele ia voltar rápido, né? E ele ficou meses e meses e meses indo contra, seguindo a tendência de alta. Então mesmo eu, com tantos anos de experiência, cometi um erro gravíssimo. Eu devia ter ou feito um head da operação e segurado, mas aí, igual eu tô falando, aí o emocional de você estar passando por várias coisas, né? No meio de pandemia, tinha perdido clientes enormes que eu operava na bolsa, que tinham tirado a grana, colocado em renda fixa, né? Tudo empresários e tal. E aí somou tudo isso com mudança de país, né? Foi exatamente naquele ponto ali, me atrapalhou demais. Então imagina se o trader é iniciante, está começando, ou tem poucos anos, 2, 3, 4, 5 anos. Tem gente que tem 5 anos, acha que tem muito tempo, né? Não é nada ainda. E imagina os iniciantes que estão começando agora. Então é normal, tá, galera? A gente cometer erros, tá? Só que aí a gente tem que sempre pegar isso aqui, ó, tirar uma foto, botar num papel, anotar e colar do lado do lugar que a gente trabalha. Botar no bolso,
São regras que você não pode ter. Não pode esquecer, entendeu? Então, ó, a maioria, você vai ver o seguinte, você deve estar operando contra a tendência. Ou seja, esses traders que perdem operam contra a tendência. E aí depois eu vou explicar aqui, já que tem a ver com isso aqui, ó, tá? Outro erro, alavanco demais os lotes sem um plano ou gestão de risco. Então, por exemplo, e tudo isso vai se somando, tá? Então, ó, tá vendo aqui essa queda aqui? Eu tô mostrando já alguns vídeos para vocês a queda do USD. Vou até aumentar mais um zoom aqui, ó. Eu tava mostrando já, ó, a queda do euro-dólar, beleza? Tá vendo que é uma tendência de baixa? O mercado vem perdendo fundo, ó, atrás de fundo, ó. De novo, né? Do vídeo de ontem eu tinha mostrado aqui, ele perdeu de novo, o fundo caiu mais, ó, entendeu? Claro que a gente nunca sabe, né, onde que é o fundo. Então, sempre dá aquela sensação quando você de que, poxa, caiu demais, entendeu? E aí o cara começa a querer comprar. É onde ele vai perdendo dinheiro. Todo isso aqui vem perdendo. Esse erro acontece muito em todos os mercados, principalmente com os iniciantes, entendeu? É natural, é um erro muito comum, porque o seu cérebro ele quer comprar, né? Ele vê isso aqui embaixo, ele quer comprar, beleza? E aí o ideal é você não fazer isso nesse momento, você tem que esperar o mercado mudar, entendeu? Mudar a estrutura, mudar a média. E aí vem esse erro aqui, ó, da alavancagem. E aí então, além do cara ele operar contra a tendência, ele alavanca demais. Então na hora de botar um lote, por exemplo, tem ali, sei lá, $100 na conta, uma continha pequena ali, $100. Vai colocar $1 por pip. Se você coloca isso, $1 por pip, mas é tudo lucro, aquela operação. Só antes de eu seguir aqui, só lembrando de mais um comentário em relação ao que aconteceu comigo, né? Que eu estava contando para vocês ali, num trade muito grande de 2022 ali, que eu tomei uma cacetada. Era tudo lucro, tá, galera? Eu tinha um lucro gigantesco numa conta. E eu tô falando de uma perda de $170 mil, tá? R$1 milhão praticamente. Mas era tudo lucro. Então, assim, já aconteceu isso comigo no passado. Teve uma vez que eu perdi em 2008 uns 500 mil com dinheiro atualizado. Era talvez uns 250, mas equivaleria a uns 500 hoje, entendeu? Pelo peso do dinheiro, pra vocês entenderem. E era tudo lucro também, e aí eu perdi e recuperei tudo em 6 meses depois. Tá? Em 6 meses depois eu recuperei tudo. Mas então, voltando, aí a questão, por que eu tô falando isso? Por causa tô falando da alavancagem. Se você vai operar muito alavancado, então tô dando um exemplo com $100, você colocar $1 por pip, desde que você saiba o que está fazendo e é lucro esse 100, e você tem um plano, você está operando para alavancar a conta, lembra aquele, igual mostrei para vocês no outro vídeo ali, de alavancar, de dobrando, triplicando, entendeu? Para crescer, escalar uma conta, é uma outra situação, entendeu? Eu falo uma operação normal, você começou agora, por exemplo, você botou $100, você não está querendo alavancar a sua conta, o seu plano não é esse. Você está querendo operar e fazer dinheiro, você não tem plano nenhum, entendeu? Na verdade. E aí você já vai lá com $1 por pip. E aí você vai contra a tendência. Então a tendência está embaixo aqui, ó, e você está comprando. Aí você vai quebrar a conta, entendeu? Você não tem um plano, de operação. Você está operando contra a tendência, você não tem uma gestão de risco, entendeu? E aí uma coisa está ligada na outra. Aí isso aqui, ó, aí tá ligado com isso que eu estou falando, ó. Esses trades eles saem das operações com pequenos lucros e grandes prejuízos. Então, por exemplo, você está comprando, né, uma determinada situação, você está comprando. Aí te dá ali, você tem uma conta de 100, beleza? Você colocou $1 por pip. Ok, você está fazendo uma loucura ali, mas você quer escalar a conta e tal, você tem, vamos supor que é tudo lucro, né? Você já escalou aquilo de 10, virou 100. Aí você vai lá operar. 1.0 ali. 1.0 não, $1 por pip, 0.1. Aí você está operando, aí dá $10 de lucro, você está zerando a operação. Só que aí na hora que der o prejuízo, você não sai com 10 de prejuízo ou com 5. Você quer sair com prejuízo de 100. Você quer quebrar a conta. Entendeu? Então quando você perde de caminhão. Entendeu? Grandes prejuízos. Você quebra a sua conta. Sempre que você perde com um valor enorme. Então, sei lá, você tem 1.000 na conta, você vai perder os 1.000. Vai perder 500, 800. Mas quando ganha, você ganha 50, 30, 20, entendeu? Com aqueles 1.000. Ou com 100, você ganha 5, ganha 10. Mas na hora que perde os 100. A conta não fecha, tá entendendo? Então você começa a alavancar demais, você não tem um plano, você não tem uma gestão de risco, você está operando contra a tendência, vai observando, hein? Vai observando que isso aí deve estar acontecendo com a vida de vocês aí, muitos de vocês.
sai das operações, então, sempre com pequenos lucros. Começou a dar um lucrinho, o dedinho está coçando para zerar. E aí, quando está perdendo, segura um prejuízo enorme. Fica segurando, segurando, segurando até quebrar. Beleza? Todos esses são os erros que vai te impedir. Olha só. Então, outra coisa. E aí, isso aqui, ó, opera com tendência, tem a ver com isso aqui, ó. Não segue uma média. Não tem, às vezes, uma média. Não segue, ou tem, nem usa. E nem verifica estrutura de mercado. Então, aqui, ó, você tem aqui as duas coisas, ó. A estrutura de mercado embaixo, tá? Aqui, claro que aqui não está dando para ver direto, que ela está caindo tão rápido aqui em sequência que não está fazendo grandes correções, né? Isso aqui no Price Action é um rompimento, ou um canal estreito. A queda é muito forte, não dá tempo de corrigir muito. Ó. Às vezes faz uma velinha, ó, tá vendo? Duas aqui, uma aqui, de correções aqui no meio, tá? Beleza? É muito constante. Talvez se for no H4 você vai ver melhor a estrutura. Aqui, ó. Aqui você já vê melhor. Então, tá vendo? Ó, vamos diminuir mais um pouquinho. Aqui estão as estruturas, ó. São essas ondas de baixo, ó, as estruturas. Aqui no H4 você já vê. Aqui tem estruturas de alta, ó. Então aqui tem uma estrutura de alta, aqui tem uma estrutura de baixa, beleza? E aqui, claro, aqui eu tô com a média do D1, tá? No H4, outro time, eu mudaria aqui de média. Vamos botar uma outra aqui. Pra vocês entenderem. Então, ó, olha aqui, pronto, no H4. Então aqui, você não tá olhando, deixa eu deixar isso aqui para vocês irem acompanhando. Então você no time ali, por exemplo, no H4, aí você não olha a estrutura, você não tá vendo a estrutura, você tá tentando comprar, entendeu? Comprar. Cada vez que ele caiu aqui, ó, e começou a fazer vela azul, ou vela verde, sei lá qual que você tá usando aí, ó, você tá querendo comprar, achar o fundo, você tá tentando achar o fundo. Então aqui começou a subir, você comprou, aí ele vem na sua cara. Entendeu? Comprou, aí ele vem na sua cara. Comprou, vem na sua cara. Comprou, vem na sua cara. Comprou aqui, vem na sua cara, entendeu? Então você fica indo contra a tendência, com lote muito alto. Aí, ou então quando você está lucrando pouquinhos, pequenos lucros ali, lucrando um pouquinho, zero. E aí daqui a pouco dá aquela cacetada, quebra a sua conta, entendeu? E você não está olhando estrutura, você não sabe olhar estrutura, você não entende a importância disso, e nem média. Então você não está seguindo também uma média. Você também poderia ver a tendência pela média, beleza? Vocês operam muitos ativos ao mesmo tempo, ou pares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pode ser outro erro. Você vai operar, você abre euro, você tá comprado no euro-dólar, comprado no GBP-USD, comprado no AUD-USD, comprado não sei aonde, comprado no SDJB, você está em 5, 6, 7, 8 pares. Você não sabe o que olhar, você fica perdido de tanto troço que você tem. Você tem um monte de par, um monte de entrada em vários pares, você não consegue dar uma atenção para fazer uma análise aqui digna, legal, entendeu? Então você também pode estar cometendo esse erro. Você está operando vários pares, você tem que entender, você só precisa às vezes de uma operação na semana, uma ou duas, e com determinado lote, determinado plano financeiro, que você vai às vezes dobrar sua conta na semana, entendeu? Você não precisa ficar fazendo 30 operações em 10 pares diferentes o tempo inteiro. Você não tem que estar toda hora entrando, clicando, entendeu? Eu não coloquei aqui, mas é outro erro. Esse é um outro erro, tá? Toda hora a pessoa está entrando, clicando. A não ser que a estratégia dela é um day trade de 5 minutos, 15 minutos. Aí você opera. Mesmo assim, o ideal é o quê? Faz um trade ou dois, deu lucro, foi bem sucedido, acabou o dia. Pega ali Londres ou Estados Unidos, faz uma operação, umazinha, no máximo duas, que deu lucro, acabou o seu dia, entendeu? No outro dia você volta. Mesmo assim, não tem que ficar toda hora procurando a operação. Então esse também é um erro, fica toda hora, o tempo inteiro tá querendo entrar, tá clicando, o dedo tá coçando toda hora. Zerou uma operação, já abre outra, já fica ali, aí zera mais uma, já abre outra. Não consegue parar, é um vício, entendeu? Sem sentido, sem entender estrutura, sem entender tendência, sem entender nada. Não tem plano, não tem nada. Igual eu tô falando, aleatório, aí vai, ganha um pouquinho, perde um monte, ganha um pouco, perde um monte, entendeu? Opera muitos ativos ao mesmo tempo. E outra coisa é isso aqui, ó. Ou você pode estar operando curto demais, sem ter experiência para isso. Por que eu estou falando isso aqui, ó? Sem ter experiência para isso? Porque eu também, às vezes, opero aqui, ó, nos 5 minutos, nos 15 minutos, não tem problema nenhum. Eu faço day trade em vários mercados. Só que aí você tem que ter experiência para isso. Entendeu? Então você tem que ter experiência para entender, ó, o mercado vem embaixo aqui, e depois ele baixa, faz uma correção aqui, ó, e ele muda. Ó, ele muda. Aí você tem que entender que ele está fazendo aqui um suporte. Aí você tem que entender as estruturas. Você tem que ver a média. Você tem que entender o que ele está fazendo.
Você tem que entender, entendeu? Você tem que ter uma experiência, ó. Você tem que ter, galera, uma experiência, entendeu? E aí você vai tomar uma decisão. Então você começou a entender o que o mercado está fazendo. Então você sabe que aqui, aí sim, falar, aqui eu vou então comprar, com o stop para cá, vou tentar buscar o teto. Se ele romper aqui, aí eu vou tentar comprar. Você tem que entender para onde o mercado está indo. Aqui atrás era diferente, entendeu? Ó, então aqui atrás você tinha umas situações, ó. O mercado vinha em uma estrutura de alta, só que ele rompeu ali, entendeu? A média virou. Então você tem que entender o que você está fazendo, você tem que ter uma experiência. E aí ele vem, começa a fazer estrutura de baixa, entendeu? Média está para baixo. Aí você vai entender que quando você está numa baixa, você vai operar vendido depois de rompimentos, entendeu? Ó. Beleza? E não tem nada a ver com adivinhar nada, tem a ver com estratégias simples, ó. Coisa boba, simples, como linha de tendência. Entendeu? Identificar que o preço está vindo para cá, ele começou a fazer uma correção e aqui ele rompeu e desceu mais, ó. Entendeu? São linhas de tendência, ó. Você tem uma linha de tendência aqui. Então ele foi aqui, ó, caiu, segurou. Aqui embaixo, ó, você tem outra região de suporte aqui, ó. Então caso ele passe aqui, se ele vier aqui para baixo e romper essa região aqui, você sabe que ele pode vir buscar essa região aqui embaixo. Então você tem que ter uma experiência. Você tem que entender para onde o preço está indo. Se ele está lateral, se ele está na estrutura de alta, se ele está na estrutura de baixa, se ele está... Esperar os pontos de rompimento. Aqui, por exemplo, você poderia ter entrado aqui, ó. E aí ele virou. E aí você tinha que entender. Então você tem que entender aqui, ó. Virou, você entrou. Por quê? Você podia entrar aqui para tentar buscar aqui em cima de novo. Para tentar, você poderia olhar uma situação dessa aqui e falar assim, eu vou comprar, porque ele pode estar querendo buscar isso aqui, ó. Ele pode estar querendo vir aqui em cima, nessa resistência aqui em cima, né? Então você compraria, só que aí tem que estar o stop aqui. Entendeu? Você tem que comprar, o stop está aqui, estopou, acabou. E aí quando dá certo, você tem que fazer um lucro maior. Então, por exemplo, se você comprou aqui, ó, você tem que estar com o stop aqui embaixo, ó, 4 pips, por exemplo. Mas aí quando der certo, você tem que pegar um tamanho desse aqui, ó. Você tem que pegar, ó, 12, tá vendo? Então se você vai estopar aqui com 4, se ele desse certo, você tinha que pegar 12 aqui. Entendeu? Aqui mesma coisa, ó. Se você comprou aqui, ó, igual aqui tá aqui atrás, ó, tá vendo? Ele tá indo aqui. Aqui se você comprou aqui, você vai ter que botar o stop aqui atrás, ó. Ó, 4 pips ou 3,5, entendeu? E vai buscar aqui em cima, ó, 10. Então se você vai estopar aqui com 3,5, ou com 3, ou com 3,5, ou com 4, você tem que buscar aqui pelo menos uns 10, ó. Você tem que buscar aqui em cima. Entendeu? Então você tem que ter experiência. Não tem problema você operar curto, fazer day trade. Você só tem que entender o que você está fazendo, estudar, ó, e ter uma... Como que eu vou operar no curtinho? Aí analisar aqui o 15 também, ver o que ele está fazendo aqui. Entendeu? Para operar esses dois aqui. Entendeu? Se você não tem essa experiência, você não brinca com isso aqui. Isso aqui é como operar, é como dirigir uma Ferrari, quando você está aprendendo a dirigir, é como pilotar um avião de caça, de guerra, quando você está aprendendo a pilotar, em vez de ir para aquele teco-teco, aquele monomotor. Todo piloto de Boeing, ele começou no monomotor, sabia? Ele não faz um curso de piloto de Boeing, para quem não sabe disso. Os pilotos de aviões comerciais grandes, ele não faz um curso direto de piloto comercial. Ele começa no aviãozinho de um motor só, monomotor. Ele tira o PP, piloto privado, um brevezinho. Ele vai ali, começa aquele aviãozinho de um motorzinho, faz todo o curso ali. Depois ele faz um curso de piloto comercial, um bimotor. Aí vai para o bimotor, piloto comercial. Aí faz o IFR ali, o curso de piloto sem navegação ali, não visual, entendeu? Aí faz o PLA, piloto de linhas aéreas. Aí ele vai lá, faz aquele curso, vai operar aviões maiores ali, bimotores e tal, faz uma série de cursos. Depois, quando ele começa a ter tudo isso aí, piloto comercial, PLA, aí ele vai lá ser um copiloto de uma empresa aérea num avião daqueles que tem hélice. Tipo aquele que caiu outro dia, lembra que caiu um avião daquele de hélice? E caiu em parafuso e matou todo mundo recente agora. Né? Eu estou gravando em outubro de 2024, foi um avião da Passaredo que caiu recente agora. Aquele avião ali que os caras, quando começam ali, vai para um daquele ali. Aqueles de hélice, entendeu?
e vai de copiloto, fica anos ali para depois virar um comandante, para depois ele ir para um Boeing daquele maior, entendeu? Aqui é a mesma coisa, entendeu? Então isso aqui, ó, é o jato, é o Boeing. Porque isso aqui você tem que ter uma experiência maior, é tudo muito rápido, o mercado é rápido, entendeu? Então você tem que ter uma visão de trade maior para você operar muito curto. Então eu não sou contra você operar curto, entende? Só que eu sou a favor de você tem que entender isso aqui, esperar, ter paciência para você entender como fazer isso aqui e você dar prioridade para isso aqui, ó, para o grande aqui. Operar mais longo, entendeu? 4 horas de D1, semanal, fazer uma coisa lenta. Beleza? Entenderam? Então vocês entenderam os erros? São esses os erros aí que estão impedindo. E vocês têm que corrigir tudo isso aqui. Entendeu? Operar, então, só a favor da tendência. Tem que ter um plano, uma gestão. Você pode até alavancar muito, mas desde que você saiba o que está fazendo. Igual eu falei, ter um plano, é um dinheiro pequeno, vai começar ali com arriscando $5, $10, vai tentar escalar e tal. Tem um plano, entendeu? Vai buscar um lucro maior do que o prejuízo, entendeu? Um alvo maior do que o prejuízo. Vai seguir uma média, uma estrutura de mercado. Vai focar em um ativo só. Então começa com um ativo. Está operando euro-dólar, fica ali quieto no euro-dólar, fica só ali. Tá com a operação no passe lá no GBP-USD, fica só ali no GBP-USD. Fica focado, você não precisa estar tirando para todo lado. Entendeu? Você não tem experiência, vai longo, opera longo. Faça dinheiro aqui no longo, faz tudo isso, corrige tudo isso aqui. Faz dinheiro aqui no longo, mesmo que seja pouco. Depois você pega isso aqui, um pouco desse dinheiro aqui, que você ganhar aqui, mesmo que seja assim, $100, você fez 20, 30, $50 ao longo do tempo, aí você pega aqueles 20, 30, 50, divide de 5 em 5 e fala, agora eu vou tentar escalar isso aqui nos 5 minutos, nos 15 minutos. Isso se você tiver tempo, você tem que ter tempo. Porque se você vai operar curtinho, day trade, você tem que operar em Londres e Estados Unidos, o time, o horário, galera. Não é ir lá operar lá nos países, não, é o horário. Entendeu? Entre 4 da manhã e meio-dia, horário brasileiro. Entendeu?